Segundo livro de Samuel, capítulo 22. O hino de vitória de Davi. Este é o hino que Davi cantou a Deus o Senhor quando ele o salvou de Saul e de todos os seus inimigos. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo e com ele estou seguro. Deus é o meu Salvador. Ele me protege e me livra da violência. Eu clamo ao Senhor pedindo ajuda e ele me salva dos meus inimigos. Louvem o Senhor. Estive cercado de perigos de morte e ondas da destruição rolaram sobre mim. A morte me amarrou com as suas cordas e a sepultura armou a sua armadilha para me pegar. No meu desespero eu clamei ao Senhor. Eu pedi que ele me ajudasse. No seu templo, ele ouviu a minha voz, ele escutou o meu grito de socorro. Então a terra tremeu e se abalou, e as bases dos montes balançaram e tremeram, porque Deus estava irado. Do seu nariz saiu fumaça, e da sua boca saíram brasas e fogo devorador. Ele abriu o céu e desceu com uma nuvem escura debaixo dos pés. Voou nas costas de um querubim e viajou rápido nas asas do vento. Ele se cobriu de escuridão, nuvens grossas, cheias de água, estavam ao seu redor. Com o relâmpago, brasas se acenderam diante dele. Então o Senhor trovejou do céu, e o Altíssimo fez ouvir a sua voz. Ele atirou as suas flechas e espalhou os seus inimigos, e com o clarão dos seus relâmpagos ele os fez fugir. Quando o Senhor repreendeu os seus inimigos e, furioso, trovejou contra eles, o fundo do mar apareceu e os alicerces da terra ficaram descobertos. Lá do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou do mar profundo. O Senhor me livrou dos meus poderosos inimigos, daqueles que me odiavam, e todos eles eram fortes demais para mim. Quando eu estava em dificuldade, eles me atacaram. Porém o Senhor Deus me protegeu, me livrou do perigo e me salvou porque me ama. O Senhor me recompensa porque sou honesto. Ele me abençoa porque sou inocente. Eu tenho feito a vontade do Senhor e nunca cometi o pecado de abandonar o meu Deus. Eu tenho cumprido todas as suas leis e não tenho desobedecido aos seus mandamentos. O Senhor sabe que não cometi nenhuma falta e que tenho ficado longe do mal. Assim ele me recompensa porque sou honesto e porque sabe que não sou culpado de nada. Tu, ó Senhor Deus, és fiel para os que são fiéis a ti, e correto com aqueles que são corretos. Tu és puro para os que são puros, mas és inimigo dos que são maus. Tu salvas os humildes, mas humilhas os orgulhosos. Tu, ó Senhor, és a minha luz. Tu, Senhor, acabas com a minha escuridão. Tu me dás força para atacar os meus inimigos e poder para vencer as suas defesas. Este Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Ele é como um escudo para os que procuram a sua proteção. O Senhor é o único Deus, somente Deus é a nossa rocha. Ele é o meu forte refúgio e me protege aonde quer que eu vá. Ele não me deixa tropeçar e me põe a salvo nas montanhas. Ele me treina para a batalha, para que eu possa usar os arcos mais fortes. Tu, ó Senhor, me deste o escudo que salva a minha vida. O teu cuidado me tem feito prosperar. Tu não tens deixado que os meus inimigos me peguem e eu não caí nenhuma vez. Persigo esses inimigos e acabo com eles. Não paro até vencê-los. Eu os esmago e eles não podem se levantar. Eles caem derrotados aos meus pés. Tu me dás força para a batalha e fazes com que eu derrote os meus inimigos. Tu os fazes fugir de mim e eu destruo os que me odeiam. Eles procuram socorro, mas não há ninguém para salvá-los. Chamam o Senhor, mas ele não responde. Eu os esmago e eles viram pó. Eu os piso como se fossem a lama das ruas.
Tu me livras de revoluções no meio do povo e me colocas como rei das nações. Povos que eu não conhecia são agora meus escravos. Estrangeiros se curvam diante de mim e me obedecem quando dou ordens. Eles perdem a coragem e saem tremendo das suas fortalezas. O Senhor Deus vive. Louvem aquele que é a minha rocha. Anunciem a grandeza do poderoso Deus que salva a minha vida. Ele me vinga dos meus inimigos, põe os povos debaixo do meu poder e me livra dos meus adversários. Tu, ó Senhor, fazes com que eu vença os meus inimigos e me proteges dos homens violentos. Por isso eu te louvo entre pagãos. A ti eu canto hinos de louvor. Deus dá grandes vitórias ao seu rei e mostra o seu amor a quem ele escolheu, a Davi e aos seus descendentes para sempre. Segundo livro de Samuel, capítulo 23. As últimas palavras de Davi. São estas as últimas palavras de Davi, filho de Jessé. Davi foi o homem que Deus tornou importante, que o Deus de Jacó escolheu para ser rei e que compôs as belas canções de Israel. Davi disse: O Espírito do Senhor fala por meio de mim e a sua mensagem está nos meus lábios. O Deus de Israel falou, o protetor de Israel me disse: O rei que governa com justiça, que governa respeitando a vontade de Deus, é como o nascer do sol, numa madrugada sem nuvens, como o sol que faz a grama brilhar depois da chuva. É assim que Deus abençoará os meus descendentes, pois ele fez uma aliança eterna comigo, uma aliança bem certa e segura. Isso é tudo o que quero. Será essa a minha vitória, e eu sei que Deus fará isso. Mas os pagãos são como os espinhos jogados fora. Ninguém se atreve a pegá-los com as mãos. Para isso é preciso uma ferramenta de ferro ou de madeira. Eles serão totalmente queimados no fogo. Os soldados famosos de Davi. São estes os nomes dos soldados famosos de Davi. Josebe-Basebete de Taquemone, que era o líder do grupo chamado Os Três. Com a sua lança ele lutou contra 800 homens e matou todos numa batalha. Eleazar, filho de Dodo e neto de Aui, era um dos famosos Três. Uma vez ele e Davi desafiaram os filisteus que se haviam reunido para a batalha. Os israelitas se retiraram, mas Eleazar ficou e lutou contra os filisteus, até que teve uma cãibra tão forte na mão que não podia largar a espada. O Senhor Deus conseguiu uma grande vitória nesse dia. Depois que a batalha terminou, os israelitas voltaram até o lugar onde Eleazar estava para tirar a armadura dos mortos. Em seguida, vinha Sama, filho de Agé, ou Ararita. Os filisteus se juntaram em Leí, onde havia uma plantação de ervilhas. Os israelitas fugiram dos filisteus. Porém, Sama ficou na plantação. Defendeu-a e matou os filisteus. Nesse dia, o Senhor conseguiu uma grande vitória. Perto do começo do tempo da colheita, 3 do grupo chamado Os 30 desceram até a caverna de Adulã, onde Davi estava, enquanto um bando de filisteus acampava no Vale dos Gigantes. Nessa época, Davi se encontrava na fortaleza, e um grupo de filisteus estava na cidade de Belém. Então Davi teve uma vontade e disse: Como eu gostaria que alguém me trouxesse um pouco de água do poço que fica perto do portão de Belém. Aí os 3 soldados famosos passaram pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço e levaram para Davi. Mas ele não bebeu daquela água. Em vez disso, a derramou como uma oferta a Deus, o Senhor, e disse: Ó Senhor Deus, eu nunca poderia beber desta água. Isso seria o mesmo que beber o sangue destes homens que arriscaram a sua vida para trazê-la. E assim ele não tomou daquela água. Foram essas as coisas que os famosos 3 fizeram. Abissai, irmão de Joabe, a mãe deles era Zeruia, era o líder dos famosos 30.
Com a sua lança, ele lutou contra 300 homens e os matou, ficando famoso entre os 30. Abissai era o mais famoso dos 30 e se tornou o líder do grupo, mas ele não era tão famoso quanto os 3. Benaías, filho de Jeoiada, da cidade de Cabzeel, foi um soldado famoso e praticou muitos atos de coragem. Ele matou 2 grandes guerreiros moabitas. Em um dia de neve, desceu numa cova e matou um leão. Ele matou também um egípcio, um homem enorme que estava armado com uma lança. Benaías atacou o egípcio com o seu bastão, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Foram essas as coisas que Benaías fez. Ele tinha uma posição de destaque entre os 30, mas também não foi tão famoso quanto os 3. Davi o colocou como chefe da sua guarda pessoal. Entre os 30 estavam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodo, de Belém, Sama e Elica, da cidade de Arode, Elis, de Pelete, Ira, filho de Iques, de Tecoa, Abiezer, de Anatote, Mabunai, de Uza, Salmão, o Auita, Maarai e Elebe, filho de Baaná, da cidade de Netofa, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, no território da tribo de Benjamim, Benaías, de Piratom, Idai, dos vales de Gaás, Abialbom, de Arabá, Asmavete, de Baurim, Eliaba, de Saalbom, os filhos de Sassém, Jonatas, os Araritas, Sama e Aião, filho de Sarar, Elifelete, filho de Acasbai, de Maacá, Eliã, filho de Aitofel, de Gilo, Esro, de Carmelo, Paarai, de Arabe, Igal, filho de Natã, de Zoba, Bani, do território de Gade, Zeleque, de Amon, Naarai, de Beerote, que carregava as armas de Joabe, cuja mãe era Zeruia, Ira e Garebe, de Jatir, e Urias, o Eteu. Houve 37 soldados famosos ao todo. Segundo livro de Samuel, capítulo 24. Davi manda contar o povo. Em outra ocasião, o Senhor ficou muito irado com o povo de Israel e levou Davi a prejudicá-los. Deus disse a Davi: vá e faça a contagem do povo de Israel e de Judá. Então Davi deu a Joabe, o comandante do seu exército, a seguinte ordem: vá com seus oficiais por todas as tribos de Israel, do norte ao sul do país, e faça a contagem do povo. Eu quero saber quantos somos. Mas Joabe respondeu ao rei: que o Senhor nosso Deus faça o povo de Israel 100 vezes mais numeroso do que é agora, e que o Senhor viva para vê-lo fazer isso. Mas por que o Senhor quer fazer essa contagem? Porém, o rei fez com que Joabe e os seus oficiais obedecessem à sua ordem. Então eles saíram da presença de Davi e partiram para contar o povo de Israel. Atravessaram o rio Jordão e acamparam ao sul de Aroer, a cidade do vale, no território de Gade. Dali foram para o norte até a cidade de Jazer. Continuaram até Gileade e chegaram até Cádiz, terra dos heteus. Então foram a Dan e de Dan viraram a oeste para Sidom. Depois foram para o sul, para a cidade de Tiro, que era cercada de muralhas, e dali foram a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, e finalmente até Bersebá, na parte sul de Judá. E assim, depois de 9 meses e 20 dias, voltaram a Jerusalém, tendo viajado pelo país inteiro. E eles informaram ao rei que o total de homens capazes para o serviço militar era o seguinte: 800.000 em Israel e 500.000 em Judá. Mas depois que Davi fez a contagem, a sua consciência começou a doer, e ele disse: ó Senhor Deus, eu cometi um pecado terrível ao mandar contar o povo. Por favor, perdoa-me. O que fiz foi uma loucura. Então o Senhor disse ao profeta Gade, o vidente de Davi: vá e diga a Davi que eu dou a ele o direito de escolher uma de 3 coisas. Aquilo que ele escolher, eu farei. Na manhã seguinte, depois que Davi já havia levantado, Gade foi falar com ele,
contou o que Deus tinha dito e perguntou: o que o Senhor prefere? 3 anos de fome na sua terra, 3 meses fugindo dos seus inimigos, ou 3 dias de peste na sua terra? Resolva agora e me diga que resposta devo dar a Deus. Davi respondeu: estou desesperado, porém não quero ser castigado por homens. Que seja o Senhor Deus quem nos castigue, pois Ele tem pena de nós. Então o Senhor mandou que uma peste caísse sobre o povo de Israel desde a manhã até a hora que ele havia marcado. Do norte ao sul do país morreram 70.000 israelitas. Quando o anjo do Senhor já ia destruir Jerusalém, o Senhor resolveu não castigar mais o povo e disse ao anjo que estava matando: pare, já chega! O anjo do Senhor estava perto do terreiro de malhar cereais que pertencia a Araúna, o Jebuseu. Davi viu o anjo que estava matando o povo e disse a Deus, o Senhor: só eu sou o culpado. Fui eu que errei. O que foi que essa pobre gente fez? Eu e a minha família é que deveríamos ser castigados por ti. Naquele mesmo dia, Gade foi e disse a Davi: suba até o terreiro de malhar cereais que pertence a Araúna e construa lá um altar para Deus. Davi obedeceu à ordem de Deus, o Senhor, e foi, como Gade lhe tinha dito. Araúna olhou para baixo e viu que o rei e os seus oficiais vinham falar com ele. Então se ajoelhou e encostou o rosto no chão em frente de Davi e perguntou: Senhor, por que veio aqui? Davi respondeu: eu vim para comprar este terreiro e construir nele um altar para Deus, o Senhor, a fim de que a peste acabe. Então Araúna disse: Senhor, pegue tudo o que quiser e ofereça a Deus. Aqui estão os bois para serem queimados como oferta no altar, e aqui as cangas deles, e também as tábuas de debulhar cereais para serem usadas como lenha. Araúna deu tudo isso ao rei e disse: que o Senhor, seu Deus, aceite a sua oferta. Mas o rei respondeu: obrigado, não aceito. Eu vou pagar tudo isso. Eu não vou oferecer ao Senhor, meu Deus, sacrifícios que não me custaram nada. Então Davi comprou o terreiro de malhar cereais e os bois por 50 barras de prata. Ele construiu ali um altar para Deus, o Senhor, e apresentou ofertas que foram completamente queimadas e ofertas de paz. O Senhor respondeu à oração dele e a peste acabou em Israel. Primeiro livro dos Reis, capítulo 1. A velhice do rei Davi. O rei Davi estava bem velho. Os seus servidores o cobriam com cobertas, mas ele não conseguia se aquecer. Por isso os seus conselheiros disseram: Rei Davi, nós vamos procurar uma moça para ficar com o Senhor e cuidar do Senhor. Ela dormirá ao seu lado e o conservará quente. Então procuraram em toda a terra de Israel uma moça bonita. Em Sunem encontraram uma jovem chamada Abissag e a levaram ao rei. Abissag era muito bonita. Ela servia o rei e cuidava dele, mas Davi não teve relações com ela. Adonias tenta ser rei. Absalão havia morrido. Agora o filho mais velho de Davi, que ainda estava vivo, era Adonias, filho de Davi, com Agite. Adonias era um homem muito bonito. Davi nunca o havia repreendido e ele queria muito ser rei. Adonias arranjou carros de guerra e cavalos e 50 homens que iam a toda parte com ele. Adonias falou com Joabe, que era filho de uma mulher chamada Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, e eles concordaram em ficar do lado dele. Mas os sacerdotes Zadok e Benaías, filho de Joiada, Natã, o profeta, Simei, Rei e os guarda-costas de Davi não ficaram do lado de Adonias. Um dia Adonias ofereceu ovelhas, touros e bezerros gordos em sacrifício na Pedra da Cobra, perto da fonte de Rogel. Ele convidou os outros filhos do rei Davi e os servidores do rei que eram de Judá. Porém não convidou o seu meio-irmão Salomão, nem Natã, o profeta, nem Benaías, nem os guarda-costas de Davi. Salomão é feito rei.
Então Natã foi falar com Batseba, a mãe de Salomão. Natã perguntou: Você soube que Adonias, o filho de Agite, se fez rei? E o rei Davi não está sabendo de nada. Vou lhe dar um conselho. Se você quiser salvar a sua vida e a vida do seu filho Salomão, vá agora mesmo falar com o rei Davi e diga o seguinte: Rei Davi, o Senhor não jurou que o meu filho Salomão seria rei em seu lugar e que seria ele quem haveria de sentar no seu trono? Então como é que Adonias se tornou rei? E Natã continuou: E aí, quando você ainda estiver falando com o rei, eu vou chegar e confirmar a sua história. Então Batseba foi ao quarto de dormir do rei para falar com ele. Davi estava muito velho e Abissag, a moça de Sunem, estava cuidando dele. Em sinal de respeito, Batseba se ajoelhou diante do rei. Então ele perguntou: O que você quer? Ela respondeu: Rei Davi, o Senhor jurou pelo nome do Senhor, seu Deus, que o meu filho Salomão seria o rei em seu lugar e sentaria no seu trono. Mas Adonias já se tornou rei e o Senhor não está sabendo disso. Ele ofereceu muitos touros, ovelhas e bezerros gordos em sacrifício e convidou os irmãos dele, o sacerdote Abiatar e Joabe, o comandante do exército, para a festa. Porém não convidou o seu filho Salomão. Rei Davi, todo o povo de Israel está esperando que o Senhor lhe diga quem será o rei em seu lugar. Se não disser, logo que o Senhor morrer, eu e o meu filho Salomão seremos tratados como traidores. Enquanto Batseba ainda estava falando, Natã chegou ao palácio. Contaram ao rei que o profeta Natã estava lá. Ele entrou, se ajoelhou diante do rei e encostou o rosto no chão. Depois disse: Rei Davi, por acaso o Senhor anunciou que Adonias é quem será o rei em seu lugar? Hoje mesmo ele foi oferecer muitos touros, ovelhas e bezerros gordos em sacrifício. Convidou todos os filhos do Senhor, convidou Joabe, o comandante do seu exército, e Abiatar, o sacerdote. E agora mesmo eles estão comendo e bebendo com ele e gritando: Viva o rei Adonias! Mas Adonias não me convidou e não convidou Zadok, o sacerdote, nem Benaías, nem Salomão. Será que o Senhor aprovou tudo isso e não contou pelo menos aos seus conselheiros quem será o rei em seu lugar? O rei Davi disse: Chame Batseba. Ela voltou e ficou diante dele. Aí o rei lhe disse: Eu prometo pelo Deus vivo, que me livrou de todas as aflições, que hoje eu cumprirei o juramento que fiz a você, em nome do Senhor, o Deus de Israel. O juramento de que o seu filho Salomão seria o rei em meu lugar. Batseba se ajoelhou, encostou o rosto no chão e disse: Que o meu senhor, o rei Davi, viva para sempre. Então Davi mandou buscar o sacerdote Zadok, o profeta Natã e Benaías, filho de Joiada. Quando eles entraram, Davi disse: Levem com vocês os funcionários do meu palácio, façam o meu filho Salomão montar a minha própria mula e o levem até a fonte de Giom. Ali Zadok e Natã o ungirão rei de Israel. Depois toquem as cornetas e gritem: Viva o rei Salomão! Em seguida, venham atrás dele quando vier sentar-se no meu trono. Ele será rei em meu lugar, porque eu o escolhi para governar Israel e Judá. Assim será feito, respondeu Benaías, e que o Senhor, seu Deus, confirme isso, e que assim como o Senhor Deus tem estado com o Senhor, ele esteja também com Salomão, e faça com que o reino dele seja ainda maior do que o seu. Então Zadok, Natã, Benaías, os queretitas e os peletitas fizeram Salomão montar a mula do rei Davi e o acompanharam até a fonte de Giom. Zadok levou a vasilha de azeite que havia tirado da tenda da presença de Deus e ungiu Salomão. Então tocaram a corneta e o povo gritou: Viva o rei Salomão!
Depois todos foram andando atrás de Salomão, gritando de alegria e tocando flauta, e faziam tanto barulho que até parecia que a terra estava rachando. Adonias e todos os seus convidados tinham acabado de comer quando ouviram aquele barulho. Joabe ouviu o som da corneta e perguntou: "O que quer dizer essa barulhada na cidade?" Ele ainda estava falando quando chegou Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote. Adonias disse a Jonatas: "Entre aqui, você é um homem de valor e deve estar trazendo boas notícias." "Pelo contrário", respondeu Jonatas, "o rei Davi tornou Salomão rei." Ele mandou Zadok, Natã, Benaías, os queretitas e os peletitas acompanharem Salomão. Eles fizeram Salomão montar a mula do rei Davi, e Zadok e Natã o ungiram rei na fonte de Giom. Depois voltaram para a cidade gritando de alegria, e agora o povo está fazendo um grande alvoroço. É esse o barulho que vocês estão ouvindo. Agora Salomão é o rei. E, além disso, os funcionários do palácio foram cumprimentar o rei Davi para dar-lhe os parabéns. Eles disseram: "Que o seu Deus faça com que Salomão seja ainda mais famoso do que o Senhor, e que o reino dele seja ainda maior do que o seu." Aí o rei se curvou na cama e orou assim: "Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje colocou um dos meus descendentes como rei em meu lugar e deixou que eu vivesse para ver isso." Então os convidados de Adonias ficaram com medo e se levantaram e foram embora, cada um pelo seu caminho. Adonias ficou com muito medo de Salomão e por isso foi para a tenda da presença de Deus e ficou segurando nas pontas do altar. Contaram ao rei Salomão que Adonias estava com medo dele e que tinha ido pegar nas pontas do altar e tinha dito: "Eu quero que o rei Salomão jure hoje que não mandará me matar à espada." Salomão disse: "Se ele provar que é um homem de palavra, eu juro que nem um fio dos seus cabelos será tocado. Mas, se estiver com más intenções, ele morrerá." Então o rei Salomão mandou buscar Adonias. Fizeram com que ele descesse do altar, e ele veio, se ajoelhou diante do rei e encostou o rosto no chão. E o rei lhe disse: "Vá para casa."